Então vamos lá. O que a gente precisa para poder desenvolver uma carreira de sucesso? Primeira coisa, uma avaliação do mercado. Eu acho que é muito importante para quem deseja ter uma carreira de sucesso é fazer uma avaliação do mercado. É claro que você deseja trabalhar no que você sempre sonhou, mas você precisa avaliar o que o mercado está dizendo. Quem é o tipo de profissional que o mercado está absorvendo. Então é importante você fazer uma avaliação do mercado. Hoje, por exemplo, o mercado de óleo e gás, de energia, ele está muito aquecido. Então, mas existem outros setores que eles não estão aquecidos. Uma outra coisa importante também de considerar são os mercados sazonais. Então, tem mercado que ele vai, então, em um dado momento, ele dá uma crescida, um volume muito grande, depois ele, então, vai diminuir. Então, ele é sazonal. Tem épocas do ano que ele está aquecido, outra época do ano que ele não está. Então, isso é importante a gente conhecer o mercado, porque quando você vai distribuir o teu currículo, por exemplo, não adianta você investir na baixa temporada. Eu vou dar um exemplo clássico aqui. A área de cana-de-açúcar, né? Açúcar alcooleiro. Tem muita área de turbinas a gás e até mesmo turbina a vapor, a maioria, você tem nesse mercado ali. Bom, quando que você entregaria o currículo, né? Você precisa conhecer. Se é uma área de operação, você vai colocar na época da safra, na época que está moendo, na época que está produzindo álcool, açúcar, é onde eles vão precisar de manutenção preventiva e também na área de operação. Mas digamos que a tua área de especialização seja as grandes revisões, manutenção, overhaul. Você vai fazer, né, você vai distribuir o seu currículo nessas plantas na época da entre safra. Quando acabou, então, a safra, então, certamente essas unidades vão fazer a manutenção. Então, se você quer uma carreira de sucesso, você precisa conhecer o mercado de trabalho. Conhecer esse mercado que você deseja. Até mesmo para você se qualificar, você precisa conhecer quais são as demandas e as necessidades. É bom porque quando você conhece, avalia bem o mercado, você não vai ver apenas, né, a épocas de contratação, mas o tipo de perfil e de profissional que eles estão aquisitando. Então é importante que você conheça o mercado. Você vai me perguntar assim, mas como é que eu posso conhecer o mercado, né? Eu não sei no seu Instagram quem que você segue, mas certamente isso não está na pauta de nenhum Big Brother. Não está no Jornal Nacional, não está, né, nos maiores comentaristas de futebol. Onde que estão essas informações? No site do fabricante. Então, se você for olhar a GE, a Baker Hughes, a Siemens, as termoelétricas, as plantas, as unidades offshore, todas elas têm de alguma forma, né, ela tem um site ou tem um Instagram, né, ou no LinkedIn, para que você possa acompanhar, né, o ciclo de contratação, o ciclo de operação. É através, né, se você segue lá no LinkedIn SPM, quando ela estiver contratando uma nova plataforma, é lá que ela vai dizer, né, não vai ser no Jornal Nacional, não vai ser no Bom Dia, né, e companhia, não vai ser nada disso, vai ser justamente nos nichos onde ela divulga, onde ela se apresenta. A gente às vezes pensa que só nós precisamos do emprego, mas quando você olhar, a empresa também precisa de mão de obra qualificada. Então, ela está procurando se projetar, se anunciar, para que ela seja preferida de técnicos, de engenheiros, de operadores como você. E isso a gente precisa analisar no mercado. Às vezes a gente sempre acha que, não, mundo cruel, as empresas não me querem. Mas elas também estão disputando pela sua mão de obra. Quando a Siemens, quando a Manturbo, quando essas grandes empresas elas estão colocando os anúncios lá no LinkedIn, no Instagram, ela está querendo ser a melhor opção para você. E aí algumas pesquisas até vão olhar lá qual é a empresa preferida dos egressos de faculdades, de escolas técnicas. Então, certamente alguma influência você também tem. Então, conhecendo essas empresas, conhecendo o mercado, facilita para você, né, alcançar esse mercado. A outra coisa que você precisa fazer, que, né, um ponto de destaque para a carreira profissional, além de conhecer, né, e avaliar o mercado, é se qualificar e avaliar suas habilidades. Algumas pessoas já têm algumas habilidades, e quando eu digo qualificar, não é o curso que você vai fazer, é muitas vezes o curso que você tem. Você precisa conhecer as suas habilidades. Quais são as características que você tem? Qual é a habilidade que você possui, às vezes até mesmo natural, às vezes até mesmo ao longo da
né, de outras experiências, outros trabalhos que você teve. Então, você é um conjunto de habilidades. Né? Você não chega no mercado sem nenhuma habilidade. Você tem habilidade, você tem conhecimento, você tem ferramentas à sua mão. Isso você precisa conhecer. Se você lança os seus olhos para o mercado, você precisa lançar olhos também para você mesmo, para aquilo que você já sabe fazer. A outra coisa é que você conhecendo a você e conhecendo o mercado, você vai avaliar também as possibilidades, né, de se qualificar. Em que eu vou investir? Em que eu vou me treinar? Você vai treinar naquilo que você desenvolve bem e também naquilo que o mercado, né, está requerendo. Olha, o equilíbrio dessa área é muito importante. Vou dar um exemplo aqui. Olha, computação não é minha área. Não é uma área que eu desenvolvo bem. Então, por exemplo, se eu for estudar, né, computação, né, diagramação, programação de computador, né, lá seja lá o software que for, eu vou fazer, mas vou ter muita dificuldade. Na área que é mais lógica, né, de mecânica, de elétrica, de eletrônica, né, coisas palpáveis, tangíveis e tocáveis são mais fáceis para mim. Então, eu conhecendo bem essas virtudes que eu tenho, essas habilidades naturais que eu tenho, eu vou me qualificar, né, para que eu também possa desenvolver mais. Não quer dizer que eu não vou investir, né, no meu conhecimento para fortalecer alguns pontos que são fracos. Mas se o mercado não está procurando um programador, para que eu vou investir treinando a minha mão de obra em programação? Então eu vou desenvolver melhor naquilo que tem mais capilaridade no mercado de trabalho. Então eu junto aquilo que gosto de fazer com aquilo que o mercado deseja que eu faça. E quando eu junto essas coisas, o meu nível de capacitação ele aumenta muito, porque a gente tem melhores condições de aprender, né, de desenvolver aquilo que nós gostamos de fazer. Então, é uma área que eu digo que é muito importante. Eu quero dizer também uma coisa aqui que é muito importante, eu vou dizer muito isso daqui para frente, que é a habilidade de aprender sozinho, de autocapacitação. Muitas vezes nós estamos ainda muito presos, né, naquela questão de que alguém vai ensinar a gente, que a empresa vai pagar um curso para a gente. Olha, nós temos a pedagogia e a andragogia. Você precisa conhecer bem as suas habilidades, sua capacidade de aprender. E com isso, né, se você é capaz de aprender lendo um bom livro, um manual, né, pesquisando num site, tudo isso vai te potencializar para uma entrevista, para uma capacitação maior. Então, você precisa desenvolver. Mas eu não sou muito bom nisso, mas é uma área que você deveria investir, que seria na habilidade de se desenvolver, de se capacitar, não é? Claro que quando nós temos um treinamento, né, de capacitação, uma escola técnica, engenharia, ótimo. Mas se você não desenvolve a sua habilidade de aprender sozinho, de olhar no manual, de fazer uma engenharia reversa, de pegar um PNAD ou qualquer outro material de informação e captar aquelas informações, você geralmente vai ficar muito defasado no mercado. Porque, por mais que você seja contratado numa empresa grande, quando ela soltar você numa termoelétrica, numa plataforma, numa indústria petroquímica, ela vai esperar que você se qualifique. E o que ela vai dar é uma enxurrada de material para você, em que você vai pesquisar e entender aquilo ali. Então, se você não gosta muito, né, dessa área do EAD, se você não gosta muito, né, de aprender na tela de computador, está na hora de você virar essa chave. Dizer para você mesmo que você precisa fazer isso. Uma empresa, né, a Siemens, a Baker, né, pode comentar aí se alguém, né, tem tido essa experiência. Ela vai te dar um computador e ali naquele HD ou numa linha de um drive lá, você vai acessar um monte de informação. E ela espera que você vá ali e se autocapacite e você tire dúvida, né, com o centro de controle de serviços lá. Então, isso é o que acontece na maioria das vezes. Então, se você vai esperar que uma empresa vai capacitar, vai te dar um monte de treinamento, você vai ficar defasado nessa área. Então, vou falar muitas vezes sobre essa autocapacitação. Também, eu vejo que é a oportunidade de inserção. Seria o terceiro ponto. Oportunidade de inserção. Você vai olhar o mercado e ver para você quais são os pontos de contato. Você vai ver a qualificação que você tem,
aquilo que você se formou, desenha então um currículo que ele possa responder o que o mercado está querendo. Muitas vezes nós queremos fazer um currículo que atende o que eu gosto, quando na verdade você precisa responder. Você está fazendo um currículo para atender uma demanda que existe. Por exemplo, eu vou mandar meu currículo para o Senai porque eu quero dar aula, não estou mais na Petrobras, então eu quero investir na área docente. Então eu quero dar aula numa escola técnica, quero dar aula no Senai. Então eu estou preparando meu currículo para encaminhar para quem? Para o Senai. Eu falo assim, olha, está aqui a minha mão de obra, eu conheço isso, aquilo, já fiz esses cursos aqui, então eu posso dar aula. Olha, será que o Senai, por um cargo de professor, ele está interessado na minha carreira gerencial? No que eu fiz de comissionamento? Não. Ele quer saber, olha, você deu aula na Petrobras? Você, não, sim, né, por muitos anos, por mais de uma década, dei aula na Universidade de Petrobras, como instrutor, né, em todas essas áreas aqui. Então, é ali que eu vou concentrar as informações, para que eu possa conectar com aquela informação que o recrutador precisa. Então, ele não está precisando de um gerente, ele não está precisando de um consultor técnico, está precisando de um professor. É claro que eu poderia ser um gerente do Senai? Não, não é minha pretensão. Mas pode ser que seja tua, seja o gerente de uma empresa. Mas se você tem essa pretensão, então você dirige o teu currículo para essa área. Se você deseja ser um operador, um técnico de manutenção, de engenharia, você desenha o seu currículo para atender essa demanda específica. Então seja bem objetivo, direto, né? Não caia no clima da vaidade, querer colocar um monte de informação que satisfaz o teu ego, mas que não conecta, que não insere você diretamente nessa área. É melhor um currículo enxuto, que será todo lido, do que um currículo muito amplo, que será ignorado, né? Às vezes coloca tanta informação que o camarada vai procurar mais um currículo objetivo, tá bom? A outra coisa que eu acho que também promove uma carreira de sucesso é empreendedorismo. Como empreender? E você logo pensa assim, não, empreender é eu ter uma empresa, eu ter um negócio. Olha, eu fui empreendedor a maior parte do meu tempo na Petrobras. Eu empreendi na minha carreira. Foi ali que eu investi. Desde que eu entrei na Petrobras, eu entrei na Elbas, eu entrei em Furnas, o que eu fiz foi empreender na minha carreira. Eu cheguei ali e falei assim, olha, é aqui que eu tenho que fazer, desenvolver. Então, ações de empreendedorismo, você pode empreender na sua família, você pode empreender na sua igreja, você pode empreender no seu condomínio, você pode empreender no seu trabalho. Em qualquer lugar você pode ter ações de empreendedorismo. Isso é investir. E isso é muito importante. Às vezes eu vejo muitos profissionais, e aí eu fico muito triste com isso, né? A gente não valoriza o que é gratuito. A gente não valoriza o que é gratuito. Olha, às vezes quando você tem um treinamento que é caro, as pessoas compram e valorizam. Quando você pega esse mesmo treinamento e dá gratuito para alguém, o camarada não valoriza. Ele não assiste, ele acha que não tem tempo para aquilo. Essa cultura é muito ruim. Da mesma maneira, o camarada está fora da empresa, ele está louco para ter uma oportunidade. Depois que entra, ele se acomoda, ele não desenvolve. Então, empreender na carreira é você continuar aprendendo, é continuar estudando, é como todos os dias você aprender uma coisa nova, você desenvolver um conhecimento, um saber novo para aquilo. E às vezes a gente só consegue empreender quando tiver resultado. Quando que, na verdade, a gente precisa empreender mesmo longe do resultado. Olha, vou dar um exemplo aqui. Hoje é aniversário de uma filha de um grande amigo meu, aniversário de 1 aninho dela, eles estão comemorando. A minha família toda foi para lá, ele convidou, a esposa convidou, mas eu tinha esse compromisso aqui. E eu falei assim, olha, eu preciso empreender, né? Eu tenho um compromisso, é um projeto novo, justifiquei, estou aqui. São 9 pessoas que estão aqui. Às vezes você pensa assim, ó, ninguém deixa de pensar nisso. Poxa, poderia estar lá, né? Tem dezenas de pessoas que poderiam estar lá. Mas eu estou aqui por algo que eu acredito. Mesmo que o resultado não seja aquilo que eu esperava. Claro, quando a gente fala assim, eu não vou nesse aniversário, a família vai, eu vou falar para umas 200 pessoas aqui, afinal de contas, né? Turbina Gás, todo mundo tem interesse de saber, né? E eu vou dar uma aula sobre mercado de trabalho gratuita. Então, imagino se 200 pessoas vão ficar aqui ansiosas para poder... Não é o que de fato acontece.
Mas olha só, se eu for produzir de acordo com o resultado, eu nunca terei resultado. Eu vou acreditar e vou continuar fazendo conteúdo até que outras pessoas descubram, e daqui a pouco eu tenho um grupo de pessoas, tem pessoas que estão sempre aqui. Olha, Edu está aqui, dá um joinha se Edu está aqui, né? Mas é uma pessoa que sempre está aqui, está buscando. Então, eu tenho um compromisso com ele. Então eu gosto de criar laços, e aí a gente vai vendo sempre as pessoas aqui, a gente vai criando relacionamentos. Então, eu não espero o resultado para que eu possa produzir. Olha aí, o que eu falei que estava aí? Sei que está aqui. Né? Não é meu amigo, nunca vi o Edu pessoalmente, mas é um cara que está sempre empreendendo. Agora, toda vez que alguém me fala assim, rapaz, sabe onde que tem um técnico? Eu sei. Qualquer lugar que eu vejo uma oportunidade contratando, eu pego o currículo do Edu que eu tenho aqui comigo e mando para lá. Isso aí, é porque eu quero ver o sucesso dele, mas é algo que ele está fazendo. Empreender é isso. Eu estou empreendendo aqui. Eu abdiquei, né, de alguma coisa, do meu lazer, da minha família, mas como eu comprometi que terça e quinta é um dia que eu vou estar aqui, eu não marco outro compromisso. Eu estou aqui. Estava cheio de compromissos hoje, mas eu estou aqui. Isso é empreender. E se tivesse um aluno aqui só? Se tivesse um aluno aqui, eu estaria aqui. Você faria melhor se tivesse 200? Não. O número de pessoas não interfere na qualidade do que eu vou fazer. Então eu vou fazer para 1, vou fazer para 10, vou fazer para 100. A maioria aqui sabe que eu sou pastor de igreja, né? Hoje a igreja que eu pastoreio tem mais de 450 membros. Mas a mesma paixão e alegria que eu tinha de servir uma igreja quando ela tinha 8 pessoas, é a mesma que eu tenho com 450. E se ela tiver 1.000 pessoas, vai ser a mesma paixão. Então, empreender na carreira é você olhar o seu trabalho, a sua oportunidade, e você fazer alguma coisa para o seu crescimento e desenvolvimento. Porque, às vezes, muitas pessoas só vão esperar o resultado. O dia que me promoverem, aí eu faço melhor. O dia que prometerem que vão mudar de setor, eu faço melhor. Não faz isso não. Empreenda na sua função. Imagine só, se você está trabalhando, algumas pessoas que estejam fora, elas estão loucas para ter a sua oportunidade. Agora, cuidado, né? Empreender é você assistir coisas de qualidade, ver coisas de qualidade e buscar ter foco naquilo que você vai fazer. Por último, né? É crescimento e mobilidade. Como que você desenvolve, né, o seu crescimento e mobilidade? Olha, eu digo que o crescimento ele pode ser dentro da sua empresa, como pode ser crescimento para outras empresas. Mas veja que já vi pessoas dizendo assim, olha, rapaz, quando o camarada está solteiro, não tem ninguém querendo o camarada. Todo mundo acha ele feio, maltratado, sem potencial. Aí depois que ele, né, arranja uma namorada ou casa, sempre tem alguém querendo, né? Bom, da mesma forma do trabalho também. Às vezes você está desempregado, não tem uma oportunidade de emprego. Você conseguiu uma oportunidade de emprego, você começa a postar o seu trabalho, começa a ter um monte de gente querendo, mas você quer mudar de empresa, né? Então, olha só. Primeiro você faça um plano para onde você está. Tem gente que investe mal, na minha opinião, porque elas investem para fora da empresa. Você não, eu vou fazer alguma coisa aqui para alguém lá fora me chamar. Eu sempre produzi muito para a empresa que eu trabalhava. Me dedicava. Não está pagando bem, não? Não, mas ainda assim eu vou fazer o meu melhor. Vou empreender aqui dentro, para que eu possa crescer aqui dentro. Então, eu crescendo aqui dentro, é mais fácil de alguém contar a minha história lá fora e me dar essa oportunidade. Então, veja bem, invista onde você está. Cresça e desenvolva. Mas também mantenha os seus olhos em outras oportunidades lá fora, para que outras pessoas, né, possam te indicar, ou até mesmo você possa encaminhar no seu currículo. Isso não é nenhum problema, tá, pessoal? Fidelidade no casamento, eu levo a ferro e fogo. Mas fidelidade na empresa, não. Você é uma matrícula na empresa. Né? Por melhor que você desenvolva o seu trabalho, existe vida fora da tua empresa que você pode colocar. Trabalhei 18 anos na Petrobras, muito contente, feliz. Estou uma semana fora. Né? Estou seguindo um outro caminho. Então, se você está trabalhando, fica de olho no mercado. Qual é a área que te atrai? Então, desenvolva para que você possa chegar lá. Então, resumindo aqui, né?
como você pode desenvolver, né, uma carreira de sucesso. Primeira coisa, né, avalie o mercado. Avaliar o mercado de trabalho é você olhar o mercado de trabalho com os olhos de alguém que é um headhunter, aquele camarada que deseja encontrar alguma coisa. Então, identifique no mercado de trabalho qual é a sazonalidade, qual é a época de contratação, qual é a época de operação, de manutenção, de revisões gerais. Então, quando você identifica isso, certamente você vai encontrar a oportunidade de inserção nesse mercado. Observe o mercado também daquilo que vai aquecer os projetos futuros para que você possa, né, se planejar e se preparar para esse mercado. A outra coisa também são as oportunidades de inserção. Conheça quem você é. Conhecendo a sua capacitação, a sua habilidade, certamente, né, você vai encontrar no mercado aquilo que ele, né, está precisando em você. Lembre-se bem, não é apenas você que está desejando o mercado também deseja você. Então, quando você encontra, né, essas oportunidades de inserção, ela é fundamental para que você possa conectar, né, a sua habilidade com a demanda da empresa. Então, você prepara o seu currículo, né, o seu treinamento, sua qualificação para atender esse mercado que você pretende, né, alcançar. Uma outra coisa são as habilidades de qualificação. Quando você conhece bem o mercado de trabalho, você se qualifica para ele. Você vai usar aquilo que você já sabe, aquilo que talvez seja um ponto forte, aquilo que você desenvolve bem, e você vai se qualificar para fortalecer esse ponto. Bem como, né, você vai tirar da sua jornada os pontos cegos, que seriam aquelas habilidades que você, né, tem muita dificuldade. Então você vai aprender o básico daquilo que você não gosta, daquilo que você não sabe fazer, para que você não esteja zerado ali, mas ao mesmo tempo você vai se qualificar, você vai tornar muito habilidoso naquilo, né, que são pontos fortes, que você desenvolve bem. Então, qualifique para esse mercado, né, que você certamente aumenta a tua chance não apenas de aquisitar o trabalho, como também, né, ter sucesso e crescimento na sua carreira. A outra coisa que também falamos aqui, né, é empreender na carreira. O que é empreender na carreira? É não se sentir satisfeito porque tem uma vaga, porque tem uma matrícula, porque tem um salário no final do mês. É você pegar oportunidades simples e torná-las excepcionais. É você pegar algumas oportunidades de fazer coisas simples e fazer coisas extraordinárias. Muitos de nós desejamos coisas extraordinárias, mas deveríamos investir para que sejamos profissionais extraordinários. Pessoas extraordinárias alcançam resultados extraordinários e conseguem também, né, oportunidades extraordinárias. Então, olhe bem, empreenda na sua carreira profissional, torne-se melhor cada dia. E por último, valorize o crescimento e a oportunidade de mobilidade. Veja cada mobilidade dentro da tua empresa. Às vezes você está trabalhando numa área operacional e tem vaga na área de manutenção ou de engenharia. É bom quando você cresça verticalmente, é quando você desenvolve, né, um sequenciamento de crescimento. Você é um operador, depois passa a ser um supervisor, um coordenador, um gerente de turno. Mas você pode também ter uma mobilidade, né, na horizontal. Você está trabalhando na operação, depois trabalha na engenharia, depois trabalha no planejamento de manutenção, trabalha talvez na manutenção elétrica, mecânica. Isso dá a você algumas ferramentas que possam, né, de repente, gerar grandes oportunidades futuras. Então, valorize muitas mobilidades dentro da sua empresa e fora dela também. Lembre-se bem, não espere uma grande oportunidade para você fazer um trabalho extraordinário. Faça de cada oportunidade uma grande oportunidade, tá bom? Uma grande realização. Tá legal? Bom, deixa eu falar uma coisa aqui com vocês aqui. Eu tinha falado também que eu contaria aqui um pouco da minha história, tá legal? Um pouco da minha história aqui no Instagram. Deixa eu ver, alguém tinha colocado alguma informação aqui. O Charles falou, fiz um curso gratuito de turbina a gás com você e não recebi meu certificado de participação. O que preciso fazer? Charles, você fez aqui online ou fez o curso lá na igreja, no projeto social? Se foi, manda um direct para mim, tá bom? Ou manda, né, no meu celular, que eu respondo para você aí, tá legal? Se você não fez, se você fez o treinamento e não recebeu o certificado,
a gente vai providenciar para você. Tá legal? Bom, pessoal, eu falei que eu ia começar a contar um pouco da minha história, né? Eu vou gastar aqui uns 10 minutinhos aqui para falar um pouco para você da minha história, né? E claro que eu não vou falar toda a história, que não dá para contar em 10 minutos, mas eu queria falar para vocês, né, linkado a isso que a gente falou da oportunidade, como comecei a minha carreira. Bom, se você não me conhece, né, eu trabalhei 5 anos em Furnas Centrais Elétricas, depois trabalhei 4 anos na El Paso Energy, né, e trabalhei nos últimos 18 anos na Petrobras, seja na operação, manutenção, engenharia, tanto na área, né, técnica, como na área também de gestão e liderança. Pude trabalhar muito com comissionamento, eu pude realizar muito bem. Nos 25 anos de carreira profissional, eu sou um cara realizado, um cara muito contente, muito feliz por aquilo que eu alcancei. Mas eu queria contar para você como começou essa carreira, né? Nada veio pronto. Ninguém chegou lá em casa e ofereceu uma vaga de sucesso para mim. Eu quero dizer dos preciosos começos, como que a gente pode valorizar as principais oportunidades que a gente tem. E eu digo que a minha principal oportunidade aconteceu na oficina do meu pai. Meu pai tinha uma oficina mecânica, uma oficina que fazia tudo, né? Desde trocar fundos de bacia, a fazer portão, porta de aço, consertar bicicleta, moto, carro. Então a oficina fazia muita coisa, né? Então, com isso daí, eu tive a oportunidade de ter grandes ferramentas. Eu não sabia. Eu achava que um dia eu ia aprender muita coisa na escola técnica, curso de engenharia, mas olha quanta coisa eu pude me preparar e aprender dentro da oficina do meu pai. Então, quando eu fui para o mercado de trabalho, quando eu fui para a escola técnica, eu já sabia, né, diferenciar o que era uma chave em polegada e uma chave em milímetro. Por mais simples que seja, né, e isso é muito importante para quem já tem habilidade, quem sabe segurar um martelo. Quantas vezes você vai dar a oportunidade de um camarada para marretar alguma coisa e o cara enforca, né? Que quem enforcar, ele segura ali no próximo ali. Então, gerenciar ou manusear as ferramentas é algo que eu aprendi desde a minha infância. Então, eu digo que oportunidades a gente tem, muitas vezes a gente nem reconhece. As primeiras oportunidades que eu tive foi de consertar uma bicicleta, de lixar e pintar um quadro de bicicleta, de desmontar, antes de desmontar uma turbina, desmontar o rolamento 4R, 5R, 4B, de ver uma turbina por completa desmontada, né? Aqui no Brasil e fora dele, as primeiras oportunidades de mancais que eu tive foi caixa de direção de uma bicicleta Monarch, ou a caixa central de uma bicicleta Caloi, né, trocar os rolamentos, né, as esferas ali da caixa de frente, de traseira. Então, conhecer que o parafuso da frente é meia, a porca é meia, a de trás é 9,16, lidar com as ferramentas, né, como ajustar, né, tá pesado, tá leve. Então, essas habilidades eu aprendi na oficina do meu pai. Então, quantas coisas eu pude aprender na minha infância, na minha adolescência, na minha juventude. Hoje eu posso ensinar turbina, mas eu tenho a oficina dos sonhos, que é um curso de mecânica de bicicleta. Eu sempre digo para os meus alunos assim, olha, hoje eu trabalho com turbina, mas um dia eu aprendi a mexer com bicicleta. Então, claro que hoje também, esse mecânico de bicicleta ele está em alta, claro que isso, né? Não estou desvalorizando. Mas olha, os preciosos começos são importantes. Talvez hoje você esteja, né, em uma função, ou está trabalhando em uma função, que você acha assim, não estou satisfeito aqui. Mas use essa oportunidade para que alavanque a sua carreira, para que você desenvolva outras coisas na sua vida. Então, olha, eu aprendi a mexer na bicicleta, a enraiar, desenraiar a roda, centrar. Então, alinhar ali uma roda de uma bicicleta é um começo para alguém que vai alinhar, de repente, uma turbina de 70 mil HP. Então, é importante que a gente use as oportunidades que a gente tem para desenvolver. Então, meu começo foi dentro de uma oficina. Eu me lembro de eu pequeno, entrando dentro de uma bacia para tirar o fundo dela. Eu lembro pequeno, né? Colando pneu, colando na câmara de ar de uma bicicleta. Isso tudo foram preciosos começos da minha vida. E aí, a partir dali, eu fui tomando paixão pela área técnica até, né, iniciar o meu curso técnico na Escola Técnica. Dali, pude passar 4 anos na Escola Técnica Federal de Campos, hoje o IFE, né? E aí eu pude desenvolver, conhecer, né, mecânica técnica, fundição, soldagem, né, também metalurgia, muitas áreas ali eu pude desenvolver. E aí eu vou terminar, né, sobre essa área, justamente na escola técnica,
que eu pude ter a oportunidade também de ser bolsista. Quando eu estava na escola técnica, quando eu cheguei na metade, né, eu pude assumir uma bolsa de trabalho dentro da escola técnica. Eu ganhava meio salário mínimo, né, 35 RV naquela época, para desenvolver algumas atividades de 4 horas, de jornada de 4 horas dentro da escola técnica. Então eu comecei a desenvolver lá no laboratório de instrumentação, depois no laboratório de mecânica, trabalhei na ferramentaria. Eu lembro que trabalhando na ferramentaria a gente tomava estouro de todo mundo, dos alunos, dos bolsistas, dos professores, todo mundo pagava um estouro para a gente lá dentro da ferramentaria. Mas, né, dizem que e ali o seu bolsista era uma certidão, né, você testificar que você é pobre, porque, né, as pessoas que eram bolsistas e que precisavam daquele meio salário mínimo. E eu me virava com aquele meio salário mínimo. Foi um tempo de muita dificuldade, né? Meu pai não tinha grandes condições financeiras, nunca faltou alimento, mas eu precisei me virar. Com aqueles 35 RV, eu tirava o dízimo da igreja, eu pagava passagem para ir para casa da namorada, juntava dinheiro para comprar uma bicicleta. Então, eu me virava com aquele meio salário mínimo. Foi um período de grande aprendizado. Eu estava dentro da escola técnica, estudando o dia inteiro, e ainda depois que todo mundo saía embora às 6h10, eu ficava até 10h40 da noite, né, fazendo alguma atividade. E naquelas atividades eu pude aprender muitas coisas sobre tornearia, sobre fresagem, sobre manutenção, sobre fundição. Então, essas oportunidades, né, com quanto era extremamente cansativa, para alguém que morava muito distante da escola, eu usei ela como uma força muito grande para me motivar. E durante esses períodos em que pude ser aluno e bolsista, eu aprendi muitas coisas. Então, quero finalizar dizendo para você, qual é a área que você está hoje? O que ela proporciona para você? Você está estudando? Você é um aluno de escola? O que você faz no tempo? Se você tem bastante tempo, alguma coisa está errada. Porque se você está na sua juventude, está numa época de preparo, é a hora que você deveria investir mais na sua carreira. Para que algum dia você tenha muito conhecimento, você possa explorar, você possa viver daquilo que você aprendeu. Não é? Então, isso é importante. Então, valorize a oportunidade que você está.